dia, meus amados em Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Porque dizes: eu sou rico e estou enriquecido, e de nenhuma coisa tenho necessidade, e não sabe que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que sejas rico, e vestes brancas, para que te cubras, e não fique descoberta a vergonha de tua nudez. Eu unge teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e corrijo a todos os que amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e chamo. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 4, vamos ler o versículo 1. Depois disso, vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como a de trombeta, que falava comigo, dizia: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem suceder depois destas. Oremos ao Senhor. Amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te rogamos, Senhor, tenha misericórdia de nós mais uma vez. Fala a nós, Senhor. Nós somos tão carentes da Tua palavra. Nós necessitamos tanto, Senhor, deste céu aberto da Tua palavra. Porque esta palavra, ela nos restaura, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos cura, ela nos guia. Senhor, o poder que esta palavra tem de penetrar, o poder que esta palavra tem de ir nos lugares mais profundos do nosso ser, Senhor, de entrar naqueles lugares onde ninguém, a mente humana mais habilidosa, não é capaz de entrar. Só esta palavra tem o poder de entrar. Então envia-nos a Tua palavra mais uma vez, Senhor. Nós rogamos no nome do Teu amado Filho Jesus, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos mais uma vez. Amém. Muito bem, meus irmãos, irmãs, vamos dar continuidade sobre este assunto que temos estudado nesses últimos dias, sobre a apostasia deste tempo final. Esta apostasia que está ocorrendo e tem devastado todo o ambiente de vida, de comunhão e de realidade do povo de Deus. Onde quer que a igreja do Senhor esteja, este ambiente de apostasia procura, como a erosão, entrar. Satanás, ele sabe muito bem
que nós estamos vivendo um momento singular da história do povo de Deus. Estamos às portas da volta do nosso amado Senhor. Dizemos isto pela palavra do Senhor. E o nosso Senhor, como lemos nas reuniões passadas, em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, versículos 1 a 3, que dois sinais evidentes que ocorrerão e que antecederão a volta do Senhor é, em primeiro lugar, a apostasia e, consequentemente, a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, o anticristo. E nós estamos vivendo, irmãos, esse exato momento de apostasia. Então o assunto é apostasia dos dias finais. O que nós temos visto sobre os acontecimentos entre o povo de Deus, o que temos ouvido é de assustar, é de assombrar. Se você, com um coração sincero, honesto, governado pela palavra de Deus, você olha a cristandade de maneira geral, você não pode chamar de igreja o que muitos chamam de igreja. Aberrações em nome do Senhor, desvios doutrinários, abusos doutrinários, todo tipo de perversidade que se comete contra a teologia cristã e que se pratica em nome do Senhor, tem sido uma terrível demonstração que nós estamos vivendo uma das eras mais delicadas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da prática cristã, um dos momentos sombrios, um dos momentos que é descrito por uma terrível trevas que tem coberto toda esta terra, trevas espirituais. E se isto podemos chamar de um grande furacão, o olho do furacão é esta apostasia. Uma indiferença à palavra, à oração, à comunhão, ao partir do pão. Às vezes eu fico me perguntando se na igreja primitiva os irmãos partiam o pão como nós partimos. Se eles tinham a mesma disposição de adoração, de alegria e de gozo quando eles estavam diante da mesa do Senhor. Quando eles podiam cantar canções como nós cantamos aqui, com tanta graça, letras que no coração de um adorador não tem como não produzir uma linda adoração. Será que os cristãos primitivos tinham a mesma postura que nós temos com a palavra? Será que os cristãos primitivos, eles tinham uma comunhão como nós temos, uma comunhão mais social, uma comunhão ligada mais à afinidade, a preferências? Será que era assim mesmo? Será que eles viveram isso? Acredito que não, irmãos, porque o livro de Atos nos mostra uma realidade completamente diferente da igreja dos nossos dias. E digo para vocês que o ponto crucial da realidade espiritual, daquilo que a igreja primitiva viveu, não estava simplesmente na vida daqueles irmãos, naquilo que eles eram, naquilo que eles faziam, mas simplesmente pelo fato que o Espírito Santo encontrou ali um ambiente de satisfação, um ambiente de liberdade. O segredo não estava naqueles cristãos, o segredo estava no fato que o Espírito Santo encontrou liberdade. O segredo não era eles, o segredo era que o Espírito Santo encontrou neles, naquela entrega, naquela simplicidade, naquela disposição de servir, porque a chave para tudo isso, irmãos, é o Senhor. E nós não temos percebido que Ele é essa torrente que deseja derramar, deseja superabundar. É que nós não temos oferecido para Ele um ambiente adequado. Nós nos contentamos com formalismo.
nós nos contentamos com entretenimento, nós nos contentamos com algumas poucas canções, com uma palavra, nós nos contentamos com isso, mas o Senhor não. O Senhor não, irmãos. O Senhor espera muito mais de nós na adoração, muito mais de nós na palavra. A questão é que nós não temos tido uma reação na adoração e nem na palavra. Estamos como que anestesiados, mentalmente engessados. Nós nos contentamos com pouco. Achamos que a vida cristã é só isso. Nós cultuamos e temos prazer na nossa própria ignorância espiritual. Existe um episódio que está aqui na Epístola aos Hebreus. Deixe-me mostrar isso aqui como um ponto adicional, mas é importante que nós vejamos isto. Hebreus capítulo 5, deixe-me mostrar algo bem rápido para vocês, e peço a máxima atenção, e se possível for, você estude isso durante a semana. Veja que assunto tão importante para nós, sobre este tema, apostasia. Hebreus capítulo 5, se você estudar esse capítulo, você vai perceber que o sacerdócio de Cristo Jesus excede em excelência, em glória, todos os sacerdócios. Então ele vai falar do sacerdócio de Cristo Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Este assunto começa em Gênesis capítulo 14 e o versículo 18. O escritor aos Hebreus, ele está abordando sobre isso, sobre o sacerdócio de Cristo Jesus. Outro ponto que preciso colocar sobre a Epístola aos Hebreus é que essa epístola ela é dividida por 5 exortações. E aqui neste capítulo 5 nós temos a terceira exortação desta epístola. Agora observe, no versículo 10 do capítulo 5, ele vai dizer assim: e foi proclamado publicamente por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu chamo atenção apenas para este versículo aqui, porém, o que acabei de expor, mesmo que em síntese, mostra-nos que o assunto deste capítulo 5 é este, o tema é este, o sacerdócio, a excelência do sacerdócio de Cristo Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, que o sacerdócio dele excede a todos os sacerdócios. Aí ele diz assim: e foi proclamado publicamente por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, por favor, veja o capítulo 7, versículo 1. Porque aqui na gramática é uma cláusula explicativa. Agora ele vai explicar por que esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava da derrota dos reis, e o abençoou. Se você estudar, e não faça isso agora, se você estudar o capítulo 7, você vai perceber claramente que o capítulo 7 é uma sequência do capítulo 5. O assunto do capítulo 7 é uma sequência do mesmo assunto do capítulo 5. Aqui ele prossegue falando sobre a excelência do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Então guarde isso. Eu creio que aqui eu já coloquei 3 pontos importantes para vocês estudarem estes capítulos. Deixe-me colocar mais um. Volte para o capítulo 5, versículo 11. Ele diz: a respeito disso, temos muito a dizer. A respeito disso, o quê, irmãos? A respeito do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, ou sobre a excelência do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, ele diz: eu tenho muitas coisas para poder dizer, coisas difíceis de explicar, visto que vos fizestes tardios, a palavra tardios aqui é preguiçosos.
Essa palavra também indica desprezo. Desprezo. Desprezo para ouvir. O que eu quero agora mostrar para vocês é que do versículo 11 do capítulo 5 até o versículo 20 do capítulo 6, na gramática, é um interlúdio. Agora, o escritor dessa epístola, ele repentinamente, ele muda o assunto. Ele abre como que um parêntese aqui no versículo 11 do capítulo 5 e vai até o versículo 20 do capítulo 6. Existe um parêntese aí. E é dentro deste parêntese que ocorre esta exortação. Então ele vai dizer assim, versículo 12: porque depois de tanto tempo, devendo já ser mestres, outra vez tendes necessidade que vos ensine quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Aí ele diz, versículo 13, porque todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Versículo 1 do capítulo 6, por isso, está vendo aqui? Aqui nós temos uma locução coordenativa, conclusiva, então ele vai explicar ou concluir esses pontos que ele colocou desde o versículo 11. Ele vinha, irmãos, numa elevada revelação. Aí ele para e diz, não tem como eu prosseguir, porque vocês são tardios em ouvir, vocês são preguiçosos, vocês têm desprezado a palavra. Já era tempo de vocês estarem expondo a palavra como mestres, porém vocês têm se tornado inexperientes na palavra, tendo necessidade que eu vos alimente, não com alimento sólido, mas com leite. Vocês estão alimentando como bebês e não como pessoas maduras. Aí ele entra no capítulo 6, versículo 1, com essa locução coordenativa, explicativa ou conclusiva. Diz, por isso, deixando já os primeiros rudimentos, ensinamentos acerca de Cristo, aquilo que é básico, irmãos, aquilo que são os primeiros assuntos da fé cristã, prossigamos em busca da maturidade. Veja, em algumas versões está assim, deixemos e prossigamos. A questão é que eles não deixaram aquele beabá, o ABC, os primeiros ensinamentos acerca de Cristo. Eles ficaram nisso, eles se contentaram em ser crianças. Isso é triste, irmãos. A igreja não quer crescer. A igreja não quer avançar, a igreja não quer experimentar maturidade, e aqui ele diz, deixemos, irmãos, esses primeiros ensinamentos, não é desprezar, é deixar aqui, logo ele diz, prossigamos, avancemos. Não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia aqui, ele diz assim, prossigamos em busca da maturidade. Aí talvez na sua Bíblia esteja perfeição, mas essa palavra perfeição, a tradução dela é maturidade. E ele diz aqui, se você buscar o quadro, a revelação de maneira mais contemplativa, eu sempre chamo a atenção das pessoas para buscar uma interpretação, uma revelação, uma aplicação da palavra de Deus de maneira mais contemplativa. Então, se você examina de maneira contemplativa, você já tem um quadro. Ele está dizendo, irmãos, vocês são tardios, preguiçosos, e por conta disso, vocês não têm avançado nos assuntos mais elevados. Eu não tenho tempo, e também esse não é o meu encargo. Mas se você entender o sacerdócio de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, este assunto é extremamente elevado, irmãos, porque ele diz respeito à nossa salvação do ponto de vista subjetivo. Quando nós olhamos para nosso Senhor como Salvador, a sua obra de salvação, ela se consuma de maneira gloriosa na cruz, na morte. Essa salvação se aprofunda quando o nosso Senhor entra às regiões mais inferiores da terra, onde ele toma a chave da morte, do inferno, ele ressuscita. Aí você vai ver no versículo 20 do capítulo 6, que ele ressuscitou
Ele se tornou como precursor, o primeiro que entrou por nós. E a posição que o nosso Senhor tem agora por nós não é apenas a posição de um salvador, mas de um sumo sacerdote. Então agora você tem que olhar, o assunto salvação está ligado a Ele. É claro que Ele é o nosso salvador, mas observe, o assunto salvação está ligado ao seu ministério, à sua obra, até aquela hora da morte. Mas a partir do momento que Ele ressuscita, daqui em diante nós temos que ver o seu ministério como sumo sacerdote. E por que muitos cristãos não entendem esse outro aspecto da salvação? Por que eles param no perdão dos pecados? Por que eles param do escape do inferno? Por que eles não conseguem ver uma tão grande salvação? Por que eles não conseguem ver esse sumo sacerdote que entrou por nós, que se compadece de nós, que intercede por nós? É por conta do ministério deste sumo sacerdote, irmãos, que nós temos a liberdade de poder entrar no santo dos santos e desfrutar das esferas mais elevadas dessa salvação. E aqui vem uma pergunta: por que a grande maioria dos cristãos não tem experimentado a salvação de maneira extremamente elevada? A resposta é simples, está aqui. Tardios em ouvir, inexperientes na palavra, não têm deixado os primeiros ensinamentos, a salvação deles está estagnada desde quando converteram. Eles não prosseguiram, por isso são medíocres. Porque a fé cristã se tornou algo, de maneira generalizada, tão banal. Por que os cristãos hoje, eles vivem espiritualmente como mendigos? Por quê? Por quê, irmãos? Aqui está a explicação. Eles não conhecem essa outra realidade. Este livro aqui, ele tem como objetivo nos levar à vida no Santo dos Santos. Vamos a um texto. Hebreus capítulo 10. Veja esse capítulo. Veja a partir do versículo 14. Me perdoe, deixe-me ler com vocês a partir do versículo 10, pegando alguns pontos, ok? Hebreus 10, 10. Nessa verdade fomos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, Cristo, feito uma única vez por todas. E na verdade todo sacerdote está dia após dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Veja que a linguagem é paradoxal. Ele está falando dos sacerdotes do passado, mas conjunção adversativa que estabelece um contraste. Eu vou dizer assim, uma conjunção adversativa que estabelece um paradoxo, porque aqui é paradoxo. Os sacerdotes oferecem muitos sacrifícios, mas não pode tirar os pecados. Mas há um sumo sacerdote. Ele diz, mas havendo Cristo. Quem é Cristo aqui, irmãos? Quem é Cristo aqui? Cristo aqui é o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Nós não temos outro, só temos Ele. E a sua obra não está ligada ao passado, a sua obra está ligada ao presente. A sua obra é agora. Irmãos, honestamente, responda aí para você. Quando você olha para Cristo, em relação a você, em relação aos seus pecados, em relação às suas debilidades, em relação às suas fraquezas, como você o vê? Como você o vê? Responda para você. Eu vou te ajudar. Sabe como você o vê? Como aquele que pode perdoar seus pecados, como aquele que pode te salvar, como aquele que não vai deixar você ir para o inferno. Você sempre vê a Ele lá naquela cruz há 2000 anos atrás. E sabe por quê? A explicação está naquilo que eu mostrei para vocês. Tardios em ouvir, inexperientes na palavra, ainda não deixou os rudimentos primitivos, os primeiros rudimentos acerca da doutrina de Cristo, não avançou até a perfeição, porque nossa visão não é essa. Sabe qual é a nossa visão de Cristo? A nossa visão tem que ser esta, de um sumo sacerdote que está lá por nós, intercedendo pelas nossas fraquezas,
se adiantando às nossas quedas. Antes de nós cair, Ele já interveio. Ele já rogou por nós. Antes de Satanás cirandar conosco, Ele rogou por nós para preservar nossa fé, para não deixar Satanás nos destruir. Ele já se adiantou às nossas quedas. Antes de você pecar, Ele já se adiantou a você. Ele já intercedeu ao Pai. Porque a confirmação da eficácia do poder do seu sangue está no simples fato de que nele não havia pecado. Ele ressuscitou, não foi pelo Pai. Ele ressuscitou, não foi por si mesmo. Ele ressuscitou e se entronizou por nós. Versículo 20 de Hebreus capítulo 6. Ele entrou por nós. Ele está lá por nós. E Ele voltará para nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então ele diz assim: havendo Cristo, nosso sumo sacerdote, oferecido o único sacrifício pelos pecados, Ele está sentado. Então aqui está, irmãos, um ponto importante. O que significa essa frase, está sentado? Por que Ele está sentado? Por que Ele não levanta para poder trabalhar por nós? Por que Ele não se levanta para pelejar por nós? Sabe por que Ele está sentado? Porque Ele está descansando sobre o poder, sobre a glória e sobre a eficácia da sua obra. Ele venceu o pecado por nós. Ele venceu Satanás por nós. Ele venceu a morte por nós. Então Ele repousa, Ele descansa, Ele está sentado, até que todos os seus inimigos, que são os nossos inimigos, sejam colocados debaixo da autoridade dos seus pés. Então Ele está sentado para sempre à destra de Deus, esperando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por quê? Como a sua oferta completou, terminou, aperfeiçoou para sempre. Agarre a força destas frases: para sempre. Os que são santificados. Também o Espírito nos testifica, porque depois de haver dito: esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes, e acrescenta, agora preste atenção: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e iniquidades. Isto é, Ele nunca cobrará de nós aquilo que Ele já pagou. Ele nunca jogará na nossa face aquilo que Ele já perdoou. Pois onde há remissão dessas coisas, já não há oferta pelo pecado. Agora avancemos um pouco mais, porque aqui nos interessa. Está assim: portanto, irmãos, portanto o quê? Novamente, uma cláusula conclusiva. Portanto, irmãos. O que quer dizer portanto? O que quer dizer essa palavra aqui, irmãos? Talvez na sua versão, você muitas vezes lendo não percebeu a força dessa palavra, mas ela tem uma força, porque logo a seguir tem uma palavra com uma força maior ainda. Portanto, irmãos, tendo, está vendo essa palavra? Tendo, nós temos. É algo que ninguém pode tirar de você. Porém, muitos não têm usado a força, a graça, a vitalidade, o poder, toda a energia, toda a realidade, toda a verdade que consiste nesta palavra tendo total liberdade. Aqui está, irmãos. Talvez na sua Bíblia está assim: intrepidez. Uma tradução melhor: ousadia destemida. Portanto, tendo total liberdade, para quê, irmãos? Vê se você encontra alguma coisa que seja maior do que isso para você. Liberdade, ousadia destemida para entrar no Santo dos Santos. Mas por que isso não salta, irmãos, no nosso coração? Por que uma verdade como essa não é capaz de nos jogar com o rosto no chão, adorando a Deus sem cessar? Por que uma verdade como esta não esmaga, não renova, não desperta o nosso amor, não desperta a nossa verdadeira adoração?
Por que uma verdade como essa, lida centenas de vezes por um cristão, não é capaz de mover o seu coração de glória e de gratidão a Deus? Por uma simples razão: tardios em ouvir, inexperientes na palavra, ainda estão lá tratando dos primeiros rudimentos da fé cristã, porque não tocaram os píncaros mais elevados da revelação, do chamamento e da vocação celestial. Nós nos contentamos em ser medíocres, infantis. Esta é a tragédia da apostasia dos nossos dias, porque uma frase como essa deveria ser lida com muitas lágrimas nos olhos. Você pensar: meu Deus, então eu posso, Senhor, eu posso entrar no Santo dos Santos, eu posso sentir o Santo dos Santos. E se você olha de maneira contemplativa, o Espírito Santo vai dizer: pode. Sabe por que você pode? Porque Ele ofereceu uma única oferta, uma vez por todas. Sabe por que você pode? Porque Cristo ofereceu um único sacrifício pelos seus pecados. Ele está sentado à destra de Deus por você. Sabe por que você pode? Porque com uma única oferta, Ele completou, Ele terminou para sempre toda obra que diz respeito à sua redenção. Sabe por que você pode entrar? Porque Ele jamais se lembrará dos seus pecados. Sabe por que você pode entrar? Porque há perdão eterno sobre sua vida. E tudo isso é garantido, sabe por quem? Por um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você está vendo um sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, talvez inconscientemente seja isso. Aquele sacerdote que simplesmente o seu ofício era fazer algo para Deus, era ministrar a Deus, para poder receber de Deus. A visão do Cristo que nós temos é um Cristo araônico, o Cristo que nos leva a fazer coisas para Deus, para receber de Deus. Temos que dar isso para Deus, para receber aquilo de Deus. Não, irmãos, o nosso Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele aparece na Bíblia, não é recebendo nada, com o propósito de dar nada. Ele aparece na Bíblia, aparece na história, na experiência humana, preparando uma mesa com pão e vinho. Ele foi lá, quando Abraão volta da vitória daqueles 4 reis, o mundo, a carne, o diabo e a morte. Aí ele prepara uma mesa e coloca pão e vinho. Porque aqui está, irmãos, a mesa de Melquisedeque. Essa mesa que nós comemos hoje. Porque ela é a mesa da vitória. Ela não é a mesa da tristeza, é a mesa da alegria. Ela não é a mesa da morte, ela é a mesa da vida. Esta é a mesa que nós podemos comer, podemos beber, podemos regozijar, podemos alegrar, porque o caminho do Santo dos Santos está aberto para nós. Estão vendo, irmãos? Esse é o quadro, lá de Hebreus capítulo 6. E nós não queremos avançar, não queremos prosseguir. Nós nos contentamos, irmãos, com o átrio. Nós nos contentamos com o átrio. Lembra o tabernáculo? O tabernáculo tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quem poderia entrar no átrio? As pessoas entravam, e os sacerdotes ofereciam ali seus sacrifícios. No lugar santo, os sacerdotes podiam entrar, somente eles. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. E uma única vez por ano. Agora, irmãos, o que é dito no livro de Hebreus é que todos nós, podemos entrar. Hebreus capítulo 8 e capítulo 9, vai falar de um santuário superior. Então, se esse santuário é superior, se você voltar aqui, por favor. Hebreus capítulo 8, olha o versículo 1. Ora, o resumo do que temos dito é que temos tal sumo sacerdote. Irmãos, tal. Sabe o que significa essa palavra tal? Incomparável. Inigualável. Ele é incomparável, inigualável. Tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade de Deus,
ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que erigiu o Senhor e não o homem. Espera, vamos refletir. Se o tabernáculo de Moisés, ninguém poderia entrar no Santo do Santo, exceto o sumo sacerdote, e isso uma única vez por ano, porque ali a glória de Deus descia por causa da satisfação que ele encontrava no sacrifício daquele sacerdote. Porque se Deus não encontrasse satisfação, o que entrava naquele lugar santíssimo era morte, e o sumo sacerdote morria, e ele não poderia ser retirado de qualquer maneira. Ele levava uma corda amarrada no seu tornozelo, ele tinha que ser puxado. Então o sacrifício que ele fazia primeiro era para si mesmo. Irmãos, se esse lugar santíssimo aqui do tabernáculo de Moisés requeria tamanha pureza, requeria tamanha santidade, imagine você como deve ser o santuário da glória no qual nosso Senhor Jesus entrou. Imagine, uma santidade excessivamente maior. E primeiro, temos que colocar isso, é claro, que aquele que entrou lá, ele foi aquele que nele não havia a menor gota de pecado, o menor resquício de pecado. Como diz Atos 2, que ele foi o varão aprovado por Deus. Hebreus 4,15, nele não havia pecado. Não havia pecados. Ele entrou num tabernáculo muito maior, num tabernáculo que era a realidade de toda santidade. Então o que eu quero te dizer é que quando ele diz para nós entrarmos no Santo dos Santos, ele não está fazendo referência ao tabernáculo de Moisés, ele está fazendo referência a um tabernáculo muito maior, muito mais santo. Esse tabernáculo é a realidade de toda glória e de toda santidade. Então você pensa, você e eu aqui, poderíamos entrar no tabernáculo de Moisés? Não. Se nós entrássemos agora, nós morreríamos naquele exato momento que nós entrássemos. E como que a Bíblia diz que nós podemos entrar num tabernáculo maior? Um tabernáculo que é maior em santidade e glória. Como? Ele diz, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo do Santo. Esse Santo do Santo aqui do capítulo 10, versículo 19 é qual? Está dizendo que é o Santo do Santo da glória de Deus. Como pode isso, irmãos? Olhe para você. Você se acha digno de entrar? Você acha que você tem o direito de entrar? Pois eu quero te falar, você deve achar sim, que você tem que entrar, que você é digno para entrar. Sabe por quê? Versículo 6 do capítulo 8 de Hebreus. Hebreus 8, 6. Mas agora, obteve um ministério mais excelente. Qual é o ministério mais excelente dele? Olhe, irmãos, para tudo isso. Qual é o ministério mais excelente do nosso Senhor Jesus? É o ministério do sumo sacerdócio. Esse é o seu ministério mais excelente, porque esse ministério é eterno, tanto quanto é mediador de uma nova aliança, estabelecida sobre melhores, maiores promessas. Está vendo? Capítulo 9, veja o versículo 11, quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos bens vindouros, olha essa frase, irmãos, bens vindouros, por quê? Porque o seu ministério aponta para o futuro, e o futuro é esse que nós estamos vivendo. A cruz está no passado, o seu trono está no futuro, e ele está lá no trono, realizando esta obra para nós. Entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos como o de Moisés, ou seja, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas por meio do seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre no santuário, obtendo a eterna redenção. Então, meus irmãos e irmãs, o que eu quero dizer para vocês, é que infelizmente a apostasia limitou tudo isso, irmãos. Nós não temos isso em vista.
Nossa fé é tão pequena, nossa vida cristã é tão pequena. E não é pequena, irmãos, porque Deus quer. Não é pequena porque a palavra não nos mostra a excelência dessa vida. Ela mostra, mas a nossa mente engessada pela apostasia não vê, não entende, não absorve. Nós não temos recebido colírio para abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver as realidades espirituais e desfrutar delas. Os cristãos estão doentes, como o mundo está doente emocionalmente. Hoje existe mais cristãos procurando psicólogos do que procurando pastores que os ajudem na vida espiritual. Até porque quando vão aos pastores, eles se portam como psicólogos, e quando vão nos psicólogos, eles encontram um pastor. Os cristãos estão emocionalmente doentes, seus casamentos fracassados, sem alegria, sem gozo. Não tem gozo no casamento, irmão, só tem gozo no casamento quando Cristo está no casamento. Conseguem tanto dinheiro e não encontram felicidade, não encontram a verdadeira riqueza. Só tem valor os nossos bens quando Cristo está nos nossos bens, quando os nossos bens é para a glória de Cristo, quando o nosso casamento é para a glória de Cristo. Constrói-se uma casa e depois percebe que não tem um lar. E por que não tem um lar? Porque Cristo não tem centralidade na casa. Quando Cristo não tem centralidade na casa, você fica com a casa, mas você não tem lar. Compreende, irmãos? Nós temos nos contentado com a vida cristã medíocre, uma vida pobre, miserável, uma vida que nós não temos visão celestial. Nós temos perdido essa vestidura das virtudes de Cristo, da santidade de Cristo. Estamos espiritualmente pobres, cegos, miseráveis. Eu sei que essa é uma ferida que ninguém gostaria de tocar, mas tem que tocar, irmãos. Nossa geração não pode perder esta hora. Nós não podemos ficar de culto em culto, sem entender o nosso chamamento, a nossa vocação. Não podemos ficar gritando Maranata, se nós não sabemos o que verdadeiramente implica isto. Como nós queremos a volta do Senhor, se nós não trilhamos o caminho do Santo dos Santos para desfrutar Ele? Não temos Ele como nosso desfrute, mas nós queremos a volta dEle. O que significa a volta dEle? Penso que a volta dEle é o resultado final de todo o nosso relacionamento com Ele, e o caminho para isso, o resultado final disso é que nós vamos entrar para um desfrute de glória eterna. Não pode ser uma surpresa para nós. Não pode. A vinda do Senhor não pode ser algo extraordinariamente surpreendente. Nós precisamos cultivar essa vinda todos os dias. Como o nosso irmão Ricardo nos lembrou, é a primeira manifestação do nosso sentimento durante o dia, e a última, porque isso demonstra o valor da nossa adoração. Isso define a nossa adoração, isso define o nosso coração. Então a questão é essa, irmãos. Falamos da volta do Senhor sem a menor ansiedade, sem o menor interesse. Tudo virou chavão de retórica. Nosso louvor é recheado de chavões de retórica, não é o que o nosso coração diz. Como disse o irmão, a hora que os cristãos mais mentem é quando cantam. Jesus, tu és tudo o que eu tenho. Não é. Senhor, te dou todo o meu ser. Não consegue dar uma oferta, não consegue arrancar a cabeça do alfinete e dizer, Senhor, tudo que eu tenho para te dar. Não consegue dar a vida, não consegue dar o tempo. Se tempo é uma questão de prioridade, então você imagina assim, irmãos, não tenho ido ao culto porque não tenho tempo. Se tempo é uma questão de prioridade, você diz, irmão, estou com muita dificuldade de orar porque eu não tenho tempo. Ultimamente eu tenho alertado muitos irmãos. Há poucos dias um irmão me disse que não poderia participar de uma reunião de oração congregacional porque ele tinha uma reunião de condomínio. Eu só perguntei para ele, irmão, o que é mais importante? Uma reunião que trata entre céu e inferno, entre Deus e Satanás, entre salvação e condenação. O que é mais importante? Essa reunião ou aquela que você vai tratar dos problemas do cano quebrado? Os problemas da rachadura,
briga, discussão. O que é mais importante? Porque qualquer cristão que tiver um mínimo de luz vai dizer assim, realmente, meu coração está nisso. Falei, então defina, irmão, porque tempo é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Um irmão, semana retrasada, a filha do irmão dele casou. E era uma reunião da palavra. Era uma reunião da palavra. E aquele irmão não pôde ir no casamento da sobrinha dele. Sabe por quê, irmão? Porque era reunião da palavra. Eu sei que isso parece até loucura. Parece que esse irmão, ele tem algum problema sério. Talvez ele seja extremamente superficial, para muitos. O que eu quero dizer é que nós precisamos definir os nossos valores, as nossas prioridades, e depois discutir tempo. Porque senão, irmãos, sou sincero em dizer para vocês, nós somos grupo. Grupo, apenas mais um grupo. Igreja é outra coisa, irmãos. Na igreja, Cristo é o cabeça. Na igreja, Cristo tem toda a centralidade. A igreja, ela vive em torno dele. Não é ele que vive em torno dela. Nós precisamos urgentemente que o Senhor restaure o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado daquilo que é a sua igreja. Porque do contrário, irmãos, pereceremos, morreremos. Temos que dizer, Senhor, espera mais um pouco, porque nossa geração fracassou. A nossa geração fracassou. Os cristãos estão muito desanimados, desleixados. Os cristãos têm tido outras prioridades, outras buscas, outros valores. Existem algumas preferências, e muitas dessas, ou talvez a maioria dessas, e talvez todas, para muitos, não inclui Cristo em preeminência. Nós precisamos admitir, irmãos, o quanto o nosso coração está entulhado de coisas que têm roubado o lugar de Cristo em nós. Nós precisamos admitir que a nossa fé é superficial. Nós precisamos admitir que nós não temos fome dele. Ele é só um detalhe. Ele é só um detalhe a mais, como o time de futebol, como algumas coisas materiais que eu gosto, que eu desejo ter. Ele é só uma coisa a mais. Não, irmãos. No livro de Apocalipse, quando João começa a ter as visões, a primeira visão que ele tem, ele iria ter várias visões. Ele iria ter as visões sobre a realidade da igreja desde o primeiro século até o último. Desde a primeira realidade da igreja até a última realidade. E a última realidade é triste. Podemos dizer que a última realidade é caracterizada por 4 igrejas: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E 3 destas retratam uma terrível e devastadora apostasia que viria, e como de fato podemos ver o cumprimento dessas profecias, dessas 3 cartas: Tiatira, Sardes e Laodiceia, nos nossos dias. João iria ver também a abertura dos selos, especialmente o 6º selo. E essa é uma visão devastadora, um grande terremoto de um impacto tão grande que teria impacto até cósmico. Ele descreve numa linguagem figurada que o céu vai se enrolar como um pergaminho. E logo a seguir, quando ele tem a visão do 7º selo, ele já vê 7 trombetas como o conteúdo desses selos. E quando ele vê aquelas 6 primeiras trombetas, ele vê algo terrível. Ele vê uma terrível chuva de granizo que vai trazer uma mortandade como nunca houve. Depois o juízo de Deus sobre os mares. E esse juízo trará mortes sem precedentes. E depois o outro juízo, a 3ª trombeta sobre as fontes das águas, devastando tudo, causando mortandade, desespero.
Ele vai ter uma outra visão, que é a quarta trombeta, um terrível eclipse, que esse mundo vai entrar em colapso, vai entrar em trevas. E na quinta trombeta ele vai ter uma visão de uma profunda crise mundial, que as pessoas vão se sentir como que golpeadas por escorpiões, tamanha dor, tamanha aflição, tamanha angústia, tamanho desespero. É o que João vê, é aterrador, é assustador. Essas são as visões subsequentes. E depois ele tem uma outra visão, que é a visão de uma grande guerra, possivelmente a terceira guerra mundial. Mas eu quero te dizer que antes de mostrar isso para João, antes que João pudesse ver todas essas coisas, e ele pudesse desanimar, ele pudesse mesmo se recusar a escrever, e dizer, como que eles vão receber esta palavra? Como que as pessoas vão poder ler este livro, se sentirem encorajadas? Sabe o que o Senhor mostra para João? Ele mostra esse sumo sacerdote glorificado. É a visão de Apocalipse capítulo 1, veja lá. Tudo que descreve daquele homem, com a voz, como a torrente, como poderosas águas. João, quando ele tem a visão daquele Cristo, sumo sacerdote, ele diz assim, quando ele viu, ele caiu como morto aos seus pés. Aí diz João, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que estive morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos. Irmãos, é dessa maneira que o Senhor também nos chama nesta hora. Nós vamos passar por dias difíceis, irmãos. Nós vamos passar por dias difíceis. Então existem cristãos orando para que Deus derrame sua glória sobre o Brasil. Existem igrejas, comunidades inteiras, fazendo campanhas para nós orarmos para o Brasil, para a glória de Deus voltar para essa nação. Essa oração não sobe, não passa do nosso telhado. Os céus não têm compromisso com essas orações. Nós temos que preparar os cristãos para ver a glória deste sumo sacerdote que está no trono. Ele vai nos guardar, Ele estará conosco, Ele está à nossa frente, Ele está acima de nós. Nós precisamos encorajar os irmãos a aprender, a disciplinar, entrar com ousadia no Santo dos Santos, para desfrutar da vida, da glória deste sumo sacerdote. Então é isso, irmãos, não é ser medíocres, porque nós passaremos por dias difíceis, nós passaremos por momentos terríveis, e um dos momentos que nós já estamos passando, este da apostasia, este momento agora. Nós não gostamos desta mensagem, nós não queremos ouvir essa mensagem, nós queremos ouvir outras mensagens, nós queremos ouvir mensagens mais estimulantes, mensagens que nos encorajem em relação à nossa própria vida, mensagem que nos traga mais alegria, mais contentamento, porque nós somos uma geração hedonista, nós somos uma geração que cultuamos a nós mesmos, cultuamos os nossos bens, cultuamos a nossa vida, nós somos uma geração que cultuamos o prazer, não o sofrimento, não as lutas. Só que essa geração está morrendo, essa geração está doente, essa geração está depressiva. Essa geração de cristãos estão com seus casamentos fracassados. Essa geração de cristãos está produzindo o maior número de ateus. Essa geração de cristãos não tem resposta. Essa geração de cristãos fazem mais mal para a nossa sociedade do que traficantes de porta de escola. Essa geração não é uma carta que as pessoas podem ler Cristo, é um rascunho diabólico. Nós temos que voltar, irmãos, à prática da igreja. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que resgate em nós o seu testemunho. Nós não podemos nos contentar
em ser uma pequena religião, um pequeno grupo de louvor e de estudo bíblico. Nós temos que ser a casa de Deus nessa terra. Vamos para o texto que nós vimos, pelo menos se o Senhor nos permitir, só introduzir. Nós lemos aqui, irmãos, sobre a igreja de Laodiceia. Veja esta igreja. Que igreja era essa, irmãos? Se você quer entender o que é Laodiceia, você tem que entender a carta à igreja de Colossos. Porque a carta à igreja de Colossos tem tudo a ver com a carta à igreja de Laodiceia. Essas duas cartas, essas duas igrejas, elas tinham uma proximidade espiritual muito grande. Embora Paulo não pôde visitar os irmãos em Laodiceia, Paulo tratou esses irmãos com extremo carinho, um carinho muito grande. Deixe-me mostrar alguns pontos para vocês sobre essa igreja de Laodiceia aqui em Colossos. Por favor. Abra sua Bíblia aqui na epístola que Paulo escreveu aos irmãos em Colossos. Pelo menos vamos ver 2 pontos, e se o Senhor permitir, nós seguiremos numa outra oportunidade. Colossenses capítulo 2 diz assim: porque quero que saibais que luta tão dura tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que nunca me viram pessoalmente. Qual era essa luta, irmãos? Paulo está dizendo assim: eu travo uma grande luta pela igreja de Laodiceia. Paulo travou uma grande batalha por esta igreja. Ele travou essa batalha para que eles fossem consolados em seus corações. A palavra aqui, consolados, vem de um termo grego que é paracleto. É uma palavra profundamente significativa. Unidos em amor. Isto é o sinal da verdadeira comunhão. Então, primeiro, para que eles tivessem em seus corações o consolo, o paracleto, o ajudador, o amigo fiel, o advogado, que eles tivessem esse paracleto. Segundo, que eles experimentassem a verdadeira comunhão, unidos em amor. Qual o propósito, irmãos? Qual o propósito deles ter este paracleto em seus corações? Qual o propósito dessa tão grande comunhão? Ele vai dizer: para alcançar a riqueza, ou as riquezas da plena certeza, da compreensão, com o propósito, está assim, a fim de, tendo como propósito, conhecer bem o mistério de Deus, Cristo. Irmãos, não são coisas simples. O que Paulo está dizendo aqui não são coisas simples. Se você observar cuidadosamente, você vai ver que Paulo extrapola no argumento, na exposição e nas colocações. Ele poderia dizer uma coisa só, em poucas frases, mas ele vai como que amontoando coisas sobre coisas, argumentos sobre argumentos, frases sobre frases, para dizer uma única coisa. Ele diz: eu batalho por esses irmãos. Ele poderia dizer assim: eu batalho por esses irmãos, para que eles possam conhecer o mistério de Deus Cristo. Mas ele não diz isso. Ele diz: eu quero que vocês saibam, irmãos de Laodiceia, que luta tão grande eu travo por vocês. Aí ele vai dizer: para que a luta que ele travava é para que aqueles irmãos tivessem esse consolo em seus corações, esse paracleto em seus corações, essa comunhão de vida, para que juntos pudessem ter compreensão exata das riquezas. As riquezas de quê? As riquezas da plena convicção, certeza, realidade, de compreensão. E o que é que ele está querendo dizer? Tudo isso para apontar um dos assuntos mais elevados da Bíblia: o mistério de Deus, Cristo. Irmãos, deixe-me colocar bem rapidamente o que quer dizer Cristo no Novo Testamento. A palavra Cristo não define para nós um Messias. Para nós não, para a igreja não é um Messias. Cristo para a igreja não é um Messias. Cristo para a igreja é um homem
que sempre ocupou a mente de Deus. O assunto Cristo é um dos assuntos mais elevados, mas vou tentar sintetizar para você. Salmo de número 8, versículo 4. O salmista diz: quem é o homem para que dele te lembres? Essa palavra lembres significa ser a tradução dela do hebraico. Quem é este homem que por toda a eternidade ocupou o teu coração? Quer dizer, havia na mente de Deus um homem. Havia um homem na mente de Deus. Aí quando você chega no Novo Testamento, você vê o Verbo, o Filho de Deus encarnando, morrendo, ressuscitando. E lá no capítulo 9 de Atos, um homem chamado Saulo de Tarso, um piedoso judeu, um judeu ortodoxo, zeloso pela lei, zeloso pelas tradições, zeloso pelos costumes judaicos. Ele não queria que nada nessa terra pudesse ofuscar o testemunho da lei, o testemunho dos profetas. Nada pudesse roubar a viva esperança dos judeus de que um dia o Messias viria. O Messias viria para poder mudar a sorte de Israel, restaurar a nação de Israel, devolver a glória de Israel. Então ele sabia que o caminho, esse caminho desses seguidores do Nazareno, era um caminho de discórdia, de confusão. Estava trazendo uma grande confusão no judaísmo. E agora o que acontece? Ele está em sua mais importante missão, para poder varrer esses seguidores do Nazareno de Damasco. Mas irmãos, ao meio-dia, sol a pino, aquele homem, este homem que sempre esteve no coração de Deus, aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele assustado, assombrado, voz engasgada, caído, cego, despido da sua arrogância, da sua ira, da sua religião, da sua fé. Ali está um homem, um trapo no chão, e aquela voz de: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz: quem és tu, Senhor? E diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aqui ele viu algo, irmãos. Aqui ele viu algo que governou toda a sua vida. Ele chama isso de visão celestial. Foi a visão deste homem. Este homem do Salmo 8, versículo 4. Quem é este homem? Agora ele sabe que este homem é um homem corporativo. A quem tu persegues? Ele perseguia a igreja. Ele viu naquele dia que a igreja e este homem é um grande homem. É um homem que sempre esteve na mente de Deus. É um homem corporativo. Então aqui Paulo veio e ele escreve lá em Efésios capítulo 4, versículo 24: e vos revistais do novo homem, criado em Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 10, a mesma coisa, o novo homem da nova criação. Este novo homem é um homem corporativo. Cristo é um homem corporativo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele diz: assim como o corpo é um, ele está falando da igreja, o corpo de Cristo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Assim também com respeito a Cristo. Assim também com respeito a Cristo. Paulo define que Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Aí ele vê que o cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Este é o assunto aqui, irmãos. O mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Ele lutava, ele batalhava para que a igreja de Laodiceia tivesse a plena compreensão da absoluta certeza que Cristo é o mistério de Deus. Havia algo escondido em Deus. Havia algo que ocupava a mente de Deus. Ele nunca havia revelado aquilo para alguém. Os que puderam ver, viram sombra. Os que puderam ver, descreveram em tipologias, movidos e inspirados pelo Espírito, mas ninguém pôde ver de maneira concreta e real. Então Paulo está dizendo isso para a igreja de Laodiceia: Cristo é o mistério de Deus.
Sabe o que ele está dizendo? Vocês fazem parte desse mistério. Vocês são a parte terrena desse mistério. Vocês são a parte visível desse mistério. A parte celestial e invisível está lá no trono. Isso que Paulo queria que os laodicenses vissem. Essa era a batalha dele. E depois, irmãos, por favor, capítulo 4 aqui de Colossenses. O versículo 16. Quando esta carta for lida entre vós, essa carta aqui aos Colossenses, que também seja lida na igreja de Laodiceia, e que a de Laodiceia também seja lida por vós. Meus irmãos, se nós não entendermos a carta aos Colossenses, nós não vamos entender a carta à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, você se lembra? O Senhor diz para esta igreja: conheça as tuas obras. Tu não és nem quente e nem frio. Quem dera fosse quente ou frio. Mas porque és morno, a palavra morno ali descreve indiferença espiritual. Mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus irmãos, vamos olhar para isto com toda a honestidade do nosso coração. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o templo do Espírito. A igreja são os muitos filhos, a família de Deus. Lembra de Efésios capítulo 5 e o versículo 25? Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja, ele se entregou por ela. Ele diz que Cristo se entregou pela igreja, isso foi por amor. Ele não diz que Cristo se entregou pela igreja porque ela tinha pecado. Ele nem cita isso, irmãos. Mas sabemos que este é um ponto crucial. Mas veja que Paulo, ele vai como que acima, nos pontos mais elevados do propósito eterno, e diz assim: ele se entregou por ela por amor. Ele não morreu por ela por dó. Ele não morreu por ela porque ele queria apenas salvá-la. Ele diz assim: não, ele morreu por ela, foi por amor. Independente do que ela era, independente do que ela tinha, independente do que ela fez, o que ele fez foi morrer por amor. Foi isso que ele disse, foi por amor. Então, como agora ele diz assim: eu estou a ponto de te vomitar? É difícil conceber isso, irmãos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos perguntar para o Espírito Santo: como é possível esse texto estar aqui, Senhor? O Senhor amou de tal maneira a tua igreja, sua noiva, como o Senhor diz assim para ela: eu estou a ponto de te vomitar, tu me causas náusea, tu és um vômito. Eu sinceramente, irmãos, eu nunca tinha me deparado com essa realidade, até ao ponto de ler e ver esse texto com toda honestidade que eu preciso ver. E tenho me perguntado: Senhor, como é possível? O que eu sei, irmãos, é que não existe nada mais terrível no relacionamento do que a indiferença do cônjuge. Quem já sofreu ou sofre disso sabe o que eu estou falando. Um cônjuge frio, que não te olha com amor, que nem se importa com o que você fala, com o que você faz, com a roupa que você veste, com o perfume que você usa, te despreza, indiferença. Não existe nada que seja mais mortal no relacionamento conjugal do que a indiferença. E o Senhor diz assim: porque és morno. E dizes: rica sou, e de nada tenho falta. Isso inclui o Senhor. Ela estava tão cheia de si que ela não incluía o Senhor. Diz: não sinto falta de ti, de nada tenho falta. Essa é Laodiceia, irmãos. Como foi que Laodiceia chegou a esse ponto? A resposta está em Colossenses.
foi porque esta igreja perdeu a visão de Cristo, porque esta igreja desprezou a palavra de Cristo. Uma carta foi endereçada a ela, irmãos, e essa carta não está aqui. Uma carta foi escrita para essa igreja, ela leu a carta de Colossenses, mas nós não podemos ler a carta que foi escrita a Laodiceia. E por quê, irmãos? Ela não está aqui, porque Laodiceia não levou a sério o depósito espiritual. O que eu quero dizer, Laodiceia não levou a sério a revelação espiritual, ela não levou a sério o depósito espiritual. Então nós temos esta carta à igreja de Laodiceia escrita por João. Meus irmãos, que descrição terrível de apostasia nós temos aqui em Laodiceia. E o quanto disso diz respeito a nós, hoje. O quanto disso aponta na nossa direção, na nossa realidade, na nossa vida, no nosso testemunho. O quanto disso mexe com a nossa vida, com a nossa realidade de igreja. Será que o Senhor encontra aqui corações fervorosos? Será que quando o Senhor olha para as nossas obras, o que Ele vê? Indiferença espiritual? Ou Ele vê um coração inflamado de amor pelo serviço, pela fidelidade, pela consagração? Meus irmãos, que Deus nos ajude. Vamos encerrar por aqui. Que o Senhor nos ajude. Senhor, que o Senhor nos ajude. Não esconda de nós a nossa realidade, Senhor. Traga à tona, com toda clareza, Senhor, aqueles pontos nos quais nós temos falhado como tua noiva, como a tua casa, como os teus filhos, como o teu testemunho. Senhor, antes que tu pudesses julgar o teu povo em todas as gerações, o Senhor lhes enviou a tua palavra. Quando olhamos para Israel, aquele reino do norte, o Senhor enviou tantos profetas, como Oséias, Amós, mas eles não te ouviram, Senhor. Da mesma forma o Senhor fez com Judá. O Senhor levantou Josias, o Senhor levantou Ezequias, homens piedosos, o Senhor levantou profetas como Isaías, como Jeremias e tantos outros, mas eles não te ouviram, Senhor. Senhor, que nós possamos te ouvir. Quando o Senhor disse: a quem compararei esta geração? Como a crianças que brincam em rodas. Tocamos música, mas eles não dançaram. Senhor, tu fazes tantas coisas para atrair a nossa atenção, atrair o nosso coração, e muitas vezes nós não temos visto, Senhor. Temos experimentado tantos fracassos, mas nós não conseguimos ver que é a trombeta do Senhor, é a voz do Senhor, tentando nos tirar de uma esfera de mediocridade para nos levar ao Santo dos Santos, porque nosso coração tem se distraído com tantas coisas, Senhor. Nossas prioridades estão erradas. Senhor, mostra para nós que as nossas prioridades estão erradas, por isso nós não temos remido o tempo. Por isso nós não temos percebido quantos dias são maus, porque nossas prioridades estão erradas. Mostra para nós, Senhor, que tempo é uma questão de prioridade. E aonde, Senhor, nós temos colocado o Senhor no nosso tempo? Qual é o lugar no nosso tempo que o Senhor ocupa? Ajuda-nos. Senhor, se o Senhor não nos ajudar, se nós não acolhermos o teu socorro nesta hora, o que caberá a nós é ouvir aquelas palavras do Senhor no Evangelho de Lucas: matarão os teus filhos, derrubarão os teus muros, porque não conheceste o tempo da minha visitação.
Então, Senhor, ajuda-nos. Espírito Santo, ajuda-nos a reconhecer o tempo da visitação do Senhor nesta manhã. Nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor.